Como ficara combinado, fomos visitar uma noite o Sr. Abrantes e família. A sua amizade vinha de bem longos anos, mas apenas por companheirismo de serviço. O meu orgulho de ocultista afirmo agora que era de fato orgulho. Apenas me permitia aproximar dele para tratar de assuntos outros, pois ele era homem velho, bem recomendado, como grande experiente da vida. De sua parte, tratava do que lhe perguntavam exclusivamente. Naquele tempo ninguém se recomendava ao se afirmar espírita. Entretanto, ele o fazia sempre que calhava de oportuno. Coisa que nunca soube, fora ter ele convidado alguém para seus ágapes doutrinários. Se lhe pedissem alguma coisa, estava pronto a servir, mas não convidava para assistir sessões, mandava procurar um bom lugar. Quando chegamos ao seu domicílio, disse logo: convidei-os para visitar-me e para assistir ao nosso trabalho espírita. Entretanto, se não gostarem de espiritismo, devem falar com franqueza. Não queremos constrangimento de ordem qualquer, principalmente para os serviços práticos. O bom ambiente faz o bom resultado. Deve saber que o próprio Jesus, com todo aquele poder delegado, pedia fé, o máximo de fé. E o Evangelho relata que nada fazia em sua terra natal, onde o conheciam, onde não lhe davam crédito. Vejam, pois, que se faz preciso bastante sintonia vibratória ou ético-mental. Sorriu entre dentes e disse, pilheriando: quem não atrapalha já faz bastante, não acha? Vê-se que é investigador sincero, respondi-lhe. Tornou a sorrir, retrucando: nós temos consciência da realidade espírita, portanto, trabalhamos sem a menor prevenção. Aprendemos com Jesus que depois de saber é preciso fazer. Ele não mandou discutir, cogitar e apalpar a vida toda. Mandou procurar a verdade e trabalhar no seu redil. Se vier alguma coisa digna de observar, então disso se tratará, mas no conjunto da ação em geral. Deu-me uma palmadinha amigável nas costas, dizendo: você verá como aqui tudo é simples e apenas humano. Devo ter apresentado um semblante estranho, pois ele emendou: não é no íntimo do ser que está o reino do céu? Pois nós, sabendo disso, devemos ir a Deus através de nós mesmos. O mal dos cleros, Barnabé, é que inventam formalismos a mais não acabar. Tudo exteriorismos, tudo idolatria, tudo meio de vida, tudo para alcançar melhores postos na escala hierárquica material ou estatucional. No seio dos cleros, rapaz, trava-se uma luta contínua, desconhecida aqui fora, a bem de interesses apenas mente materiais. Seus elementos vivem do que dizem ser religião. Entretanto, tudo é apenas pretexto, pois no fundo imperam a vaidade, o bolso, o estômago, o sexo, o egoísmo, etc. Encarou-me com rigoroso olhar, sentenciando: se, portanto, pretendemos ser de fato cristãos, tratemos de fazer melhores coisas. Pelo menos não nos convertamos em exploradores da fé. Vivamos do nosso trabalho, não sejamos peso nas costas de nosso próximo. Estou de acordo consigo, Sr. Abrantes, plenamente de acordo. Então, tomemos um pouco de café para logo mais darmos início à sessão. E assim se fez. Etna, minha esposa, veio do interior da casa para onde a conduzira a Sra. Adelina. Éramos ao todo 8 pessoas e todos nos sentamos à mesa. Eu, e creio que também minha esposa, estávamos em grande expectativa. Apesar das muitas leituras ocultistas ou das muitas presunções de conhecimento, o contato com o plano astral faz estremecer a arquitetura emocional. Certezas e incertezas chocam-se, a incógnita assombra, a esperança fervilha, a vaidade sectária se apresenta e serve de temível obstáculo. Tudo é início, tudo é prático, tudo deixa de ser teorias e mais teorias, sem prova alguma, sem constatação qualquer.
Quando o Sr. Abrantes fez a prece inicial, minha pulsação estava bem alta. Mal ouvi o que dizia. Senhor, não estamos aqui apenas em teu nome, estamos em tuas graças. Temos certeza de tuas graças, Senhor, e de nelas podermos agir, procurando ser úteis. Sabemos também que tuas graças são leis. Dá-nos, pois, Senhor, o senso de verdade que nos tornará dignos de tuas soberanas ordens. Orou-se em silêncio, depois do que o Sr. Abrantes leu e comentou um trecho da Escritura. O trecho lido foi o seguinte. Abre aspas. E aconteceu, depois que Jesus caminhava por cidades e aldeias pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 com ele, e também algumas mulheres que ele tinha livrado de espíritos malignos. Fecha aspas. Lucas 8, 1 e 2. Repisou ele a expressão espíritos malignos, acentuando a função de Jesus não apenas como um simples pregador de credo deísta, mas como profundo conhecedor de verdades fundamentais. Fez um apanhado geral sobre a revelação, a ciência do intercâmbio, como chamou, para terminar com a leitura de outro texto, depois do que comentou com grande vivacidade o seguinte trecho. Abre aspas. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino, mas depois que eu cheguei a ser homem feito, dei de mão as coisas que eram de menino. Fecha aspas. Primeira Epístola, Coríntios 13, 11. Realmente, quem não faz por avançar em conhecimentos comete ato de infantilidade. As verdades de Deus são por leis e não por estatutos ou dogmas de homens. Como é, então, que os homens inventam regrinhas e as passam avante como sendo tudo quanto Deus é, quer e sabe? Fatalmente, como muito bem asseverou aquele saudoso amigo e hoje grande mentor astral, para Deus ser aquilo que muitos crentes pensam, ou é estulto Deus, ou são por demais estúpidos certos homens. Hoje, falando de onde falo, e nas condições em que o faço, sei muito bem onde estão os erros. Há muita gente na Terra, e aqui pelas esferas inferiores, que nunca passou de menino. Ainda vive essa gente, cheia de idolatrias, de superstições, de diabismos, de 1001 patacoadas. Começando com o Sr. Abrantes, comecei muito bem. Sua fé era uma rocha, seus conhecimentos eram vastos, seus procedimentos eram transparentes, lúcidos, admiráveis. Ao ser iniciada a sessão prática, recomendou ele toda a passividade possível. Eu, no entanto, estava em grande agitação mental. As certezas teóricas, bebidas sem constatação qualquer nas obras esotéricas, pairavam sem valência alguma ante o espetáculo das provas em expectativa. A senhora Adelina teve um estremecimento depois do que nos falou uma entidade, um guia, desejando-nos bênçãos superiores. Revelou-se pequenino, humilde servo da lei. Falou a todos, nada disse a respeito dos males de minha esposa, razão porque eu o julguei um pobre medíocre. No momento pensei em fracasso, em nulidade. Todavia, foi-se ele tendo acesso um outro, de fala vigorosa, que a todos saudou e particularmente a mim se dirigiu, dizendo: tenha fé, irmãozinho, e tudo terminará muito bem. Há muito trabalho pela frente, e trabalho que rende, trabalho que se diria ser o reino do céu a emergir paulatinamente, fixar-se em vocês outros, manter-se e constituir um dia o prêmio de toda uma vida. Lembrem-se, porém, que sem dedicação ninguém trabalha e vence. A ética é marcar um ponto de referência e marchar no rumo final. Aparecerão percalços e dores, mas a certeza de um final glorioso amenizará as tormentas e reforçará seus ânimos. Ele fez uma breve pausa, que aproveitei para indagar. Que devemos fazer, irmão? Respondeu.
estender a mão aos que sofrem. Agora, para iniciar, perdoar e servir. Quem aí se acha e quer falar é o Sr. Bento, alguém que lhe fez algum mal, bem pouco dada as circunstâncias imediatamente surgidas. Ele, entretanto, está sendo guiado por sua mãe, aquela que se suicidou, pelo que passou muitos anos gemendo culpas em região trevosa. Ela o guia, porque em parte teve culpa, e assim como compreende suas faltas, assim mesmo se apieda dos outros faltosos. O que fizer eu agradeço, bondoso irmão. Ele me interrompeu. Não quero isso, não quero isso. Quero trabalho eficiente. Quero atenção à obrigação. Disponham-se a trabalhar, que a vida não é teoria e sim prática. Jamais alguém se vestiu ou se alimentou de teorias apenas. O sentido prático da vida é que deve ser encarado com todo o carinho possível. Enquanto o espírito não atinge o grau pleno, o estado crístico, quer como encarnado, quer como desencarnado, é circunscrito, é tangido por vasto campo de necessidades relativas. Há uma trama que se constitui de prementes necessidades, de intransferíveis urgências, pois é absolutamente dependente da vida de relações, da lei de permutas, seja para caminhar sobre a terra, seja para respirar, seja para se alimentar, seja para vestir, calçar, viver em geral. Creio que me compreende, pois não? E por ser assim, espero sua dedicação ao trabalho. Não sei o que devo fazer, irmão. Farei com gosto o que estiver ao meu alcance. Veremos, respondeu-me ele, pois são muitos os que prometem e poucos os que vencem. Os cuidados do mundo fazem que muitas promessas não passem de promessas. Não recomendou Jesus aos que se propuserem ao arado não olhar para trás? E, no entanto, irmão, muitos são os que olham para trás e voltam correndo ao estado anterior, porque as circunstâncias materiais forçam o homem no sentido inverso, porque os bens físicos iludem e atraiçoam, porque o céu pleno parece distante, parece longínquo, enquanto os bens materiais são presentes, são imediatos. Terei tanto assim para fazer? Inquiri assustado. Não, redarguiu ele, pois ninguém tem muito para fazer, mas apenas aquilo que lhe compete. Nem o Cristo teve muito a fazer, porque o devido estava em relação direta aos seus poderes. Cada qual tem o seu dever a cumprir, e o dever é relativo ao poder. Assim, portanto, a falha e o fracasso pode ser apenas relativo ao dever e poder. Cada um encontra no seu caminho as dificuldades naturais, os percalços devidos. Afora isso, todas as funções se parecem, porque são distribuídas relativamente aos poderes individuais. Compreendo, irmão. Nem poderia ser em contrário, partindo tudo como parte de uma suprema lei. Se um homem sensato não pede a uma criança o que não lhe é do alcance, como exigiria Deus muito mais de um espírito que só pode dar muito menos? Entretanto, compreende-se também o pouco se torna muito para quem ainda é bastante fraco. O montante do erro só pode ser relativo à função, uma vez que a função é relativa ao poder individual. O montante do erro é relativo aos propósitos individuais. Logo, ninguém deve propor-se a mais daquilo que de fato possa dar conta. Isso mesmo, emendou o espírito. Mas eu não sei o que terei prometido antes de reencarnar, observou-me ele. Pelo fruto não se conhece a árvore? Assim ensinou Cristo. Então, pelo que lhe for surgindo pela frente, poderá deduzir das promessas feitas. A muito poucos é dado conhecer o passado, sendo que muito menor ainda é o número dos que têm certeza de suas missões ou provas. Prossiga com bastante lucidez, que muito já tem lido, e pela bulha conhecerá o tamanho do bicho. Demais, se for necessário e se houver merecimentos, aqui estaremos para a orientação devida na medida indicada de mais alto. Como deve ter lido a respeito, nós também estamos enquadrados num plano de leis, hierarquias e ordens. Nossos chefes esperam de nós, assim mesmo como nós aguardamos de vocês outros.
Todavia, aqui se erra menos, porque o grau de consciência é superior e as necessidades não são grosseiras, a não ser nas zonas muito inferiores, onde seres culpados se redimem através de árduos trabalhos, tudo se faz e se vence, contanto que se ponha a atenção nos deveres a cumprir. Como deve perceber, o programa humano avança para estes lados, sem favores nem desaforos. Deus é sempre o mesmo e o programa das almas é um só. Aí ou aqui, tudo é por leis e soluções práticas. Temos de atingir o grau pleno ou crístico, e como não há nem vigoram na ordem suprema mistérios nem milagres, eis que tudo emana de compreender e aplicar bem os poderes individuais. Estou de pleno acordo, irmão. Apenas temo errar por falta de melhores conhecimentos. Ele ponderou. Se errar por isso, conta com valiosa atenuante. Poucos são os que se podem valer desse recurso depois de lerem com atenção as obras básicas do Espiritismo. De fato, como asseverou Cristo, mais será exigido daquele a quem mais foi dado. A regra, portanto, é corresponder em obras práticas a montante de conhecimentos teóricos. Como vê, tudo é relativo, tudo é por peso e por medida. No íntimo de cada um está Deus, está a divina essência, e nada passa por esquecido. Assim como fizer, assim será contado. Nada é fora da lei, o justo ou o injusto, o certo ou o errado, mas tudo é regulado, contado e assinalado. Para os mundos ou para os indivíduos, para os átomos ou para as galáxias, para tudo há leis e disposições de ordem. O que teve começo por lei o teve, e por lei existe, sendo que por lei avança para rumos certos. Não existe o acaso, pois tudo é em consequência e se torna consequente. Admirável a sua dissertação, irmão. Aprendemos com o princípio emanador. Olhem a terra com olhos de ver. Procurem penetrar o porquê de tudo, e em tudo descobrirão amor e sabedoria. Deus não está longe, Deus está no âmago profundo de tudo e de todos. Quem marcha para o seu próprio interior, através de elevados sentimentos e alevantados saberes, força contato com o sagrado princípio e torna-se poderoso. O grau crístico, como conhecemos na Terra, esse é o grau sintônico por excelência. Todavia, fica dito, não é apenas uma questão de teoria, de alcance passageiro, de realização estática mais ou menos prolongada, como acontece com certos místicos, principalmente com alguns escritores espiritualistas. O ponto crístico, de fato, é aquele curtido através de vidas e mais vidas, é aquele construído no contato direto com as grandes provas, onde a grandeza de alma se revela em rasgos de paciência, de tolerância e de renúncia. Lembrem-se do Mestre, não venceu por apenas falar nas coisas do céu, por se trancar no silêncio de uma sala e meditar nas leis do Espírito. A sua vitória foi argamassada com trabalhos duros, suados, sofridos e ensanguentados. De pensar bem, no silêncio confortável de uma sala, disso muitos são capazes. De levantar cálculos e teoremas sobre as grandes leis do cosmo, disso são capazes até mesmo aqueles que jamais se deram a pensar na avezinha que lhes forneceu, à custa de dores horríveis, o repasto do meio-dia. Convém, pois, não confundir entre valores e valores. Pensar no bem não é obrar o bem. Falar no Cristo não é fazer obra de Cristo. Mais vale uma boa ação do que 1000 elucubrações sobre todas as virtudes catalogadas. Filosofar é apenas filosofar. E quantos passaram pela terra que, havendo pensado bem, nem por isso obraram senão mediocremente. Os homens enganam-se com muita facilidade, mas a ordem suprema em nada se abala.
Para ela tudo é simples. Cada fenômeno possui sua classificação. Nada mais. Naquela hora, minha esposa começou a soltar uns gemidos, chamando a atenção do guia, que assim disse: Deixe-se tomar. Não faça oposição mental. Não tenha receio algum, pois é apenas um espírito pretendendo comunicar-se a fim de implorar perdão. Ouvindo aquilo, intervi. Eu não o condeno. De minha parte está perdoado. O guia volveu. De sua parte, sim, e é vantagem para si, mas há lei para com ele, que é devedor, impõe de outro modo. Deve comunicar-se e falar, pedir perdão pessoalmente. Se triste é sofrer, muito mais triste é errar. Lembrem-se disso. Dor bem-aventurada é a dor missionária, ou, quando muito, a dor de prova. Aquelas oriundas de culpas, de agravos, são tudo menos isso. Vamos dar fim a certas concepções errôneas que apenas servem para pretender justificar atos indignos e situações culposas. Demais, aqueles mesmos que bendizem os sofrimentos não os querem para si, e numa demonstração de imoralidade espiritual superestimam aos seus menores achaques. Os gemidos aumentavam, e o guia tornou ao convite, desta vez ordenando ao senhor Abrantes para que pusesse sua mão direita sobre a cabeça da médium. Ele filo e imediatamente um pranto agonizante ouviu-se. Logo se transformou em palavras, e estas eram lastimações e desculpas. De minha parte, senhor Bento, não quero que sofra. Pouco ou nada me fez em virtude dos recursos que surgiram. Desejo o seu bem, a sua paz, o seu progresso. O pobre, entretanto, replicou-me: teria ido longe com a minha malvadeza se as coisas tivessem permanecido como de início. Deus me valeu ainda, posso dizer assim, mas o pouco de mal feito, tendo sido contra uma criança, muito representa. Dói-me a alma. Sinto dores na alma, no íntimo. Oremos por ele, pediu o guia. Depois de algum tempo, houve calma, paz, expressões de graças a Deus. O guia falou: em se usar bem, resume-se toda a sabedoria do homem. Eis no que deu o culto do erro. E dizer que era um homem crente, que se orgulhava de ter uma fé, que se julgava mais e melhor por ser um fanático ledor do Evangelho. O espírito culpado balbuciou: é verdade, a grande lei é o amor, dizem-me aqui nos ouvidos. O poder da inteligência é total quando se alia aos sublimes alcandores do sentimento enobrecido e posto a frutificar. Eu não fiz assim. Acreditei na fé, dei muito valor às minhas razões. Era muito cioso de mim, era muito vaidoso, mas agora estou melhor, estou em paz, porque pedi perdão e sinto que fui perdoado. Emocionado, chorei. Pela primeira vez compreendia e sentia a vantagem de uma ação fraterna. Estava servindo, estava sendo útil, era interessante. O guia fê-lo sair e os trabalhos prosseguiram.